noite. Chegando. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Nossa live já está aí iniciando. Hoje eu vou falar bastante aí, um tema bem legal. As pessoas gostam muito de saber sobre cuidados com a pele, beleza. E com certeza as mulheres especialmente, os homens também, cada vez mais procuram. E hoje tema super legal então para falar dos especialistas aí da ProEsport, a doutora Priscila Soares, que é dermatologista, e a Estefânia Guedes, que é fisioterapia dermatofuncional. Melhorou o áudio? Me falem aí se está melhor, Kelly. Acho que estava baixo aqui mesmo. Melhorou? Me fale se está certinho, se está jóia. Boa noite, Leonardo. A Estefânia já está aí também, a Priscila já passou. Já estarei chamando. Está tudo bem? Me falem se está tudo bem, se o áudio melhorou, se estão me ouvindo bem. Problemas do celular aqui. Vamos ver o que eu arrumo aqui. Tá dando para ouvir? Vamos começando, né? Para a gente não perder o nosso tempo aqui de live. Se ficar ruim, vocês me falam que eu tento resolver aqui de uma outra maneira. Mas sem mais demoras. Um minuto. Vamos colocar o fone, vamos ver se melhora aí para vocês. Forçar o gogó não chega até o final, Hélio. Então vamos de fone aqui. E agora, estão me ouvindo? Me falem se melhorou, que aí a gente já começa sem perder mais tempo. Mais ou menos. Agora sim, então deixa eu chamar a Priscila e vamos começar. Perguntas, quem quiser saber os segredos a gente não vai revelar, claro que não, para quem sabe o que é isso, né? Mas hoje vai ter muito assunto legal aí para a gente conversar, muito além do que vocês estão acostumados aí a imaginar também, sobre pele, cuidados com beleza, autoestima, é um tema que está super pertinente a tudo que a gente vai falar. Então, vamos lá. E aí, Priscila, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Tudo jóia. Boa noite. O pessoal já estava eufórico hoje de dia aí, querendo saber dos segredos, cuidados com a pele, um monte de coisas aí. Nós vamos conversar bastante aí, né? Vamos sim. Mas se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, sua atuação como dermato, como que é aí você gosta de trabalhar, e fala quem que é um pouquinho a Priscila aí pra gente. Então, boa noite, gente. Acho que uma galerinha que eu conheço, tem muita gente que eu não conheço ainda. Eu sou médica dermatologista, eu morava aqui em Juiz de Fora, mas eu saí para fazer faculdade. Eu fiz a minha faculdade em Niterói, na UF, na Universidade Federal Fluminense, e depois eu fui morar no Rio, que daí eu fiz residência em dermatologia no Rio, no Hospital Federal de Bom Sucesso. Certo. E aí, em 2018, eu decidi voltar aqui para Juiz de Fora. E agora eu ingressei na ProEsport e estou super feliz também de fazer parte dessa equipe. Show de bola. E aí hoje nós vamos falar muito assim, as pessoas associam muito dermato, muita pele, cuidados de beleza, mas existem muitos outros aspectos para a gente conversar aqui, claro que estão ligados diretamente a isso. Mas a primeira pergunta, até para esse contexto todo aí de pandemia, isolamento social, mais ansiedade, a gente tem falado muito sobre saúde mental. Você tem observado no consultório um aumento assim, da procura por doenças da pele e alterações como acne e outras em função da pandemia, em função do isolamento social e ansiedade, tudo?
Sim, com certeza, né? A nossa saúde mental, ela está interligada com todo o nosso corpo e com a pele não é diferente, né? Então, existem várias alterações cutâneas que elas surgem em decorrência de a gente estar mais ansioso, tem dia que a gente está mais apreensivo, com uma angústia maior, ainda mais nesses dias de pandemia, e isso reflete diretamente na pele. Então, tem paciente que já tem algumas doenças cutâneas e pioram com esse estresse, e tem alguns pacientes que manifestam lesão unicamente por conta do estresse, né? Então, assim, eu tenho visto muito, por exemplo, dermatite seborreica, que é aquela descamação que vai dando no couro cabeludo, tem paciente que dá dentro do ouvido, sobrancelha, e os próprios pacientes já sabem que piora com estresse. Então, eles já sabem que vão Sim, ficar estressados, vão ficar ansiosos com alguma coisa que vai piorar. Psoríase piora muito com estresse, né? Que vai dando aquelas sim, placas de cotovelo, joelho, pode pegar articulação. O vitiligo também é uma doença autoimune que piora muito com o estado emocional, tá? Além disso, eu tenho visto, uma frequência grande também de alopecia areata. Não sei se vocês conhecem umas alopécias que vão dando umas áreas circulares em todo o couro cabeludo, ou uma só, pode dar na barba em homem. E geralmente é um fator de estresse. Quando um paciente chega assim, a gente até pergunta o que aconteceu para ter surgido, né? É até, entendi. é até frequente assim em criança, às vezes está sofrendo bullying, os pais estão divorciando e acaba manifestando de algum lugar. E o herpes zoster, que eu acho importante falar também, que é aquela doença que é o vírus que a gente tem catapora, né? Quando a gente é criança, quando a gente está no Sim, início da adolescência. E a gente fica bem, a gente fica completamente sem lesão depois. Só que o vírus ele fica ali em latência, né? Como se ele tivesse adormecido na nossa coluna. E um belo sim, dia a nossa imunidade cai um pouquinho, muitas vezes por conta do estresse. E aí esse vírus sai ali, pega um trajeto nervoso e faz aquelas lesões super dolorosas, né? Que quem tem herpes zoster é difícil esquecer que teve. sim. Então, E aí, aquela em relação à alopecia, a queda de cabelo, né? Isso também aumenta a queda de cabelo pura e simples assim, e o pessoal também procura você, porque também é uma atribuição do dermatologista, pouca gente às vezes associa, mas também é uma queixa comum, né? é super comum. A queda de cabelo tem várias causas, né? É importante a gente examinar para a gente falar que é por conta do estresse. Mas ela pode ser unicamente por estresse também. Então, isso a gente chama de eflúvio telógeno. Eu sempre explico assim para os pacientes que é normal a gente ter uma queda de cabelo. Geralmente pode cair até uns 100 fios por dia. Isso é completamente normal. Porque o nosso Sim. cabelo, ele tem um ciclo de vida. Então, ele tem um ciclo Uhum. que ele vai crescer, que a gente chama de fase anágena, que dura muitos anos. Tem paciente que dura 4, tem paciente que pode chegar até 7 anos. Isso é geneticamente predisposto. Depois ele Sim, entra numa fase de repouso e depois ele cai. A gente chama isso de fase telógena. E como isso é normal, assim que caiu, já começa a nascer um outro fio no lugar, tá? Então, se o paciente às vezes passa por um episódio de estresse muito grande, tanto mental, como estresse de uma cirurgia, o estresse do parto, o estresse por alguma doença, como por exemplo a dengue causa muito. Então, tudo sim, isso eu falo que vira uma chavinha no ciclo. Vários fiozinhos que estariam ainda crescendo durante algum tempo, eles começam a cair antes da hora. E aí realmente a gente tem uma queda maior e o paciente repara, assim, acorda com o cabelo no travesseiro, varre a casa tem muito mais cabelo. E ele já chega assim, sim. doutora, eu vou ficar careca, pelo amor de Deus. Então, claro que a gente tem sempre que examinar, né, o couro cabeludo para Uhum. ver se tem alguma outra alteração, se tem alguma outra doença que pode estar causando essa queda e investigar. A gente tem sempre que investigar também deficiência nutricional. Às vezes o paciente está com uma deficiência de vitamina D, que pode ser uma causa de queda de cabelo. Hoje em dia a gente tem muito paciente que é vegetariano, que é vegano, e por não comer carne pode ter uma deficiência de vitamina B12, que é outra causa de queda de cabelo. Sim. E alteração hormonal, como a alteração da tireoide. Então, assim, a gente não pode atribuir sempre só ao estresse. A gente tem que investigar. E se realmente for só O emocional, estresse. do estresse, aí a gente chama isso de eflúvio telógeno. Entendi. Então, graças a Deus, isso é uma condição benigna, autolimitada, vai melhorar,
não se descabele, não vai ficar careca, mas a gente tem que examinar para ver o que a gente pode fazer, se a gente pode usar alguma medicação para ajudar esse cabelo que está crescendo no lugar a crescer mais forte e mais rápido, né? Ou seja, mais do que nunca é aquele cuidado integral, né? Então, o que a gente fala de atendimento multidisciplinar, que você citou, a parte mental tem que estar ok, mas a parte metabólica, nutricional, tudo isso está diretamente interligado a todos esses fatores, né? Com certeza, esses pacientes, então, que têm essas doenças que pioram com o estresse, a gente sempre orienta, assim como já foi falado nas outras lives aqui, procurar fazer uma atividade que gosta, meditar, fazer uma dança, fazer uma atividade física, alguma coisa para desestressar, porque senão o estresse, ele, de alguma forma, ele vai sair, né? E muitas vezes é pela pele. Sim. E aí você citou a questão da vitamina D. Essa é outra coisa que está diretamente impactada a esse momento que a gente vive. A gente está isolado em casa, não está podendo fazer atividade física ao ar livre, está sendo desaconselhado a fazer. E isso também muda. E qual que é o impacto disso para a pele em si e para a saúde dermatológica em geral também? A vitamina D, ela é uma vitamina super importante, né? Ela é importante para o nosso sistema imunológico, ela é importante para o nosso sistema ósseo, né? Para a nossa massa óssea, importante para a saúde dos dentes, saúde cardiovascular. Então, a deficiência dela pode causar uma série de manifestações clínicas. Uma delas é a queda de cabelo, que eu acabei de falar. Então, assim, a gente recomenda exposição solar? Não, a gente recomenda, assim, a exposição solar corriqueira do dia a dia. Ah, vai no mercado, vai no banco, ou vai pendurar uma roupa no quintal, vai passear com o cachorro no quarteirão. Agora, confinado, vai ali na sacada um pouquinho, ou vai no quintal fazer alguma coisa. Mas, assim, 5 a 10 minutos por dia, sempre protegendo as áreas de maior incidência de câncer de pele, né? Que é o rosto, o pescoço. E é o suficiente. Então, a gente nunca vai recomendar alguém ficar lá estatelado no sol sem protetor para estimular a vitamina D. Sim, são duas informações importantes, né? Primeiro que é importante tomar sol, se expor realmente para a conversão da vitamina D na formativa. Sim, e a Mas uma que área pequena de pele já não precisa tomar muito sol. Uma área do tamanho de uma mão já é suficiente. E esse detalhe, né? Que tomar sol não é ficar deitado, esticado no sol, bronzeando, né? Realmente é uma exposição curta para essa ativação. Isso E aí, mesmo. e aí, em cima disso, muita gente pergunta, e protetor solar? Quando que a gente deve usar? É importante usar? E no dia a dia, mesmo no isolamento, as pessoas devem fazer uso de protetor solar? Em que situação que devem fazê-lo? O protetor solar, a gente sempre é uma briga no consultório, né, de quem não usa, porque realmente tem que usar. A gente sabe muito bem da radiação do sol, que é a UVA e a UVB, que causam câncer de pele, pode dar fotoenvelhecimento da pele, mancha na pele, tá? Ativar algumas doenças cutâneas. Então é sempre importante usar o filtro solar. Hoje em dia a gente fala muito de usar o filtro solar em casa, né? Então por que que a gente tem que usar? A gente sabe que existe outros tipos de radiação hoje em dia. Então a gente tem uma radiação que chama luz azul, que é um espectro da luz visível. E esse tipo de radiação, ele é emitido pela tela do computador, pela tela do celular, pela tela do tablet, essas luzes fluorescentes que a gente tem em casa, tá? Esse tipo de luz também é capaz de penetrar na nossa pele, penetrar ali na derme. Vai estimular a oxidação das nossas células, favorecer o envelhecimento com a exposição gradativa e também estimula os melanócitos, que são células da nossa pele que produzem pigmento. Então, eles também vão estimular a nossa pele a se pigmentar, né? A gente manchar a pele. Então, principalmente quem tem melasma. Os pacientes de melasma, elas sempre sabem que é quem tem aquelas manchas na bochecha, às vezes no buço, na testa, piora muito com esse tipo de luz. Então, sempre tem que estar com protetor. Outro tipo de radiação que a gente tem muitas vezes em casa é a infravermelha, que é o calor. Então, calor de fogão, quando a gente abre o forno, esse tipo de radiação também pigmenta a pele, também dá mancha. Então, você tem que estar de protetor o tempo todo. Então, passar de manhã, lembrar de reaplicar, porque ele tem um tempo de ação. Ele vai agir aí de 2h30, 3 horas. Então, se só passar de manhã, de tarde, você já não vai estar protegido, né? E hoje em dia a gente tem uma série de protetores solares, né? Para todo tipo de pele. E, inclusive, a gente tem protetor solar com cor de base, parece uma maquiagem. E esse tipo de protetor protege super bem contra a luz visível. Legal.
Dica super importante aí, super básica. Então, procurar o dermatologista para entender que existem vários tipos, os fatores de proteção, as especificidades de cada paciente, né? E aí tem muito atleta que passa, já passaram alguns, gente que corre, que está mais exposto também. Sim. Tem opções assim, igual às vezes quem faz uma maratona que sua muito, faz uma prova mais longa, faz um treino de bicicleta, você fica aí 3, 4, 5 horas exposto ao sol. Tem uma alternativa, por exemplo, para reaplicar, tem comprimidos, tem uma coisa diferente aí de novidade também. Atletas queixam muitas vezes que escorre, vai no olho, começa a arder, é uma queixa bem frequente que eu tenho, principalmente dos homens. Então, a gente tem protetores hoje em dia que eles cumprem esse papel de não ficar escorrendo tanto e caso caia no olho não arda, tá? E eu acho muito bacana, existem alguns protetores solares hoje em dia que eles são em forma de bastão, parece aquela cola em bastão. Sim. E aí é bem fácil aplicar, não suja nem a mão e ele é muito resistente ao suor. Então eu acho bem interessante para quem é atleta, tá? Além disso, hoje em dia a gente tem boné, a gente tem viseira, tudo com protetor solar e roupa, né? Tecido que tem protetor solar na roupa, então protege ainda mais em quem faz esse esporte e fica muito tempo exposto a essa radiação. Essa é a pergunta de protetor solar, né, oral. Isso. A gente tem hoje em dia, eles são antioxidantes, então você fazendo uso desse tipo de protetor, ele vai estar ajudando ali ao dano na sua célula consequente à radiação solar ser menor, a reduzir esse dano. Mas ele de forma nenhuma vai substituir o protetor de passar. Então, Excelente. tem gente que não gosta, mas tem que virar um hábito. Muito bom. E você falou de maquiagem. As mulheres estão usando menos maquiagem durante a quarentena? E se Espero que estão, sim. maquiagem faz mal para a pele? Ou maquiagem em excesso? Aquela mulher que maquia todo dia para ir trabalhar, faz um retoque na hora do almoço. Como que é isso? A maquiagem, o que acontece? A nossa pele, principalmente do rosto, a gente tem muitos ductos de glândulas, né? E no caso do rosto são as glândulas sebáceas. Esse ducto de glândula é onde saem as secreções. Então, é por onde o corpo elimina algumas toxinas que não são desejáveis para o nosso organismo. É por onde a gente elimina a oleosidade excessiva. Quando a gente passa essa maquiagem, a gente está tampando completamente os poros do rosto, né? A gente está obstruindo esses poros. Então, consequentemente, essas toxinas, essas impurezas, elas ficam aprisionadas ali, querendo sair, e vão causando uma inflamação nessas células. Então, oxida, envelhece e, consequentemente, ainda pode produzir acne, né? Existe uma acne específica da maquiagem que a gente chama isso de acne cosmética. Então, é super importante, sempre que a gente se maquiar, chegar em casa e higienizar super bem essa pele. Não ficar com maquiagem em casa. Deixar essa pele respirar, né? Excelente. E aí, duas perguntas sobre produtos. O pessoal tem muito costume a comprar produtos muito importados, produtos diferentes. Até as farmácias, hoje a gente tem aqueles setores. Isso até minha noiva que me contou, tá? O pessoal vai falar que acha que eu vou ficar indo lá comprar. A pele é natural. Mas os produtos importados são melhores ou não? E dentro disso ainda, existe uma tendência de produtos mais naturais e com menos metais pesados ou sem metais pesados. Sim. É importante que isso entre também na hora de escolher? Sim, a questão assim, de importado, eu acho que isso não importa muito. A gente tem muita marca hoje em dia brasileira, que são excelentes, assim como as marcas estrangeiras também, que são muito consistentes no mercado. Então, é o que você falou, a gente vai na farmácia, a gente vê um mundo de remédio ali, né? Então, assim, acho que a gente tem que procurar saber qual a marca. Se a marca ela é feita com cientificamente comprovados produtos, né? Se é dermatologicamente testado, acho também muito importante, porque hoje em dia, até pelas essas mídias, muitas vezes os produtos são muito divulgados, mas com poucos estudos. E muitas vezes os pacientes chegam usando, então assim, acaba que você está gastando seu dinheiro, às vezes, sem um produto adequado. Então, acho que o melhor é passar por uma avaliação primeiro, tá? Existem produtos mais naturais, hoje em dia sim, sem metais pesados, que eles prometem danificar um pouco menos a pele do rosto, né? Porque, querendo ou não, a maquiagem tem muito produto químico.
Sim. E outra coisa, hoje em dia, usar máscara. A gente vê fotos no Instagram, fotos no Facebook. Ah, usou a máscara e ficou incomodada, ficou marcado, ficou, machucou. Existe algum cuidado especial para usar a máscara e preservar a saúde da pele? É, primeira coisa, eu acho assim, se for usar uma máscara de pano, dá preferência por tecidos que são 100% algodão, porque eles irritam um pouco menos do que os tecidos sintéticos. E antes de usar a máscara, procurar passar um hidratante na pele para proteger essa pele. E a gente às vezes fica muito tempo com essa máscara, né? E assim que tirar também passar um outro hidratante para ajudar na recuperação da barreira cutânea. Evitar ficar usando muito produto adstringente, assim, com álcool, para remover muita oleosidade, porque como vai ficar abafado, pode acabar irritando um pouquinho essa pele que vai ficar ali o tempo todo protegida com a máscara. Beleza. O pessoal não para, eles ficam doidos assim, né? É difícil. Agora, a limpeza ou seja, um dos cuidados mais importantes aí, de fato, é a limpeza da pele, né? E como que a pessoa deve fazer a limpeza da pele no dia a dia? Água, sabão neutro? Quais são as questões aí mais importantes, além de produtos específicos, dermatologicamente testados e indicados pela dermatologista, obviamente, né? É, eu acho todo mundo tem que se cuidar, né? Tentar fazer uma rotina de cuidados com a pele. O principal para cuidar da pele, primeiro é começar com uma higiene adequada, né? Então, usar um produto específico para o seu rosto, se é uma pele oleosa, se é seca, mista, sensível, existem vários tipos. E aí você encontrar esse produto e higienizar muito bem sua pele. Dá preferência pela higiene ser junto com água fria, né? Evitar muito água quente, que também pode ressecar mais a pele. Depois disso, o mais importante é hidratar. As mulheres, né, podem até usar um demaquilante, depois uma água micelar para ajudar a tirar as impurezas da maquiagem e depois usar um hidratante. Então, além de hidratar a pele do corpo, que é super importante depois do banho, hidratar a pele do rosto também. Muitas vezes a gente acha que não precisa, minha pele é oleosa, passar hidratante piora. Não, existem hidratantes, hoje em dia até para pele oleosa, para a gente conseguir hidratar essa pele. Depois a gente pode usar antioxidante na pele, como vitamina C, ácido ferúlico, que são muito legais para fazer um efeito anti-idade, para ajudar ali contra a oxidação da nossa pele. E o protetor solar, né? Que eu já falei Sim, aqui, tem que continuar, passar de manhã e reaplicar de 3 em 3 horas. sim. E aí uma outra coisa, a gente nunca lavou tanto a mão. E espero que seja algo que a gente continue fazendo para sempre e cada vez mais, porque a gente só tem bons resultados fazendo isso. E o uso do álcool gel, que hoje todo mundo tem seu álcool gel na bolsa, no bolso, na mochila, no consultório. O álcool gel resseca mais a mão. E quais são os cuidados aqui também para cuidar da pele da mão? O álcool gel ele resseca mais a pele, então tanto o álcool gel quanto o próprio sabonete, se lavado com muita frequência, produtos químicos, detergente de cozinha, água sanitária, cloro, tudo que a gente está entrando mais em contato. Então, toda a nossa pele ela tem a gente chama de manto lipídico, uma gordura ali entre as células que fica protegendo ela. Quando a gente entra em contato repetidamente com esse tipo de produto, vai removendo essa gordura que está protegendo e, consequentemente, vai ressecando e pode favorecer o aparecimento de dermatite, né? Ela fica mais irritada, coçando, vermelha. Então, sempre que a gente não vai parar de lavar a mão nem de usar álcool gel, né? Então, sempre que Sim, você usar esses produtos ou lavar a mão, sempre passar um hidratante depois. Então, pode ser um hidratante comum, de corpo, um óleo natural, como óleo de amêndoa, até aquele Bepantol de neném, eu acho ótimo, porque eu acho que ele hidrata super bem. E saber assim que passar o hidratante depois do álcool gel não vai tirar o efeito dele, é só esperar secar e aí você passa o hidratante. perfeito. E aí, dentro disso tudo, a gente volta a falar um pouquinho de autocuidado, de beleza e de autoestima, que é até o título da nossa live de hoje. Isso está tudo diretamente interligado, né? Sim, com certeza. Eu acho que é muito importante a gente se cuidar, né? Eu falo assim para os pacientes que a nossa pele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo. Então é importante a gente cuidar dela também, né? Não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde.
E é importante a gente se conhecer. Então, a gente olhar a nossa pele, a gente se olhar no espelho, a gente conhecer as nossas pintas, saber onde a gente tem, onde tem pinta, qual que é a forma dela, onde a gente tem algum sinal, até como uma prevenção. Se um dia aparecer algum sinal novo, ou se alguma pinta mudar, que a gente fala tanto para prestar atenção, a gente, a gente notar isso mais precocemente e procurar uma ajuda, né? Então, eu acho super necessário isso. A Kelly está perguntando, pedindo para você explicar o que é harmonização. A harmonização facial tá na moda, né? A harmonização facial que eles chamam é porque, assim, antigamente, por exemplo, com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo sustentação da face, né? Vai perdendo gordura, a face vai como se fosse derretendo, né? Ou então a gente tem alguma alteração, às vezes a gente tem, por exemplo, o queixo um pouquinho mais para trás e a gente não percebe isso. Então, às vezes a gente vai no dermatologista ou em outro profissional, um cirurgião plástico, querendo corrigir, eu quero melhorar meu sulco, porque aqui o sulco ele está muito fundo. Mas às vezes o sulco está fundo porque aqui a gente perdeu um pouquinho de gordura, então a gente precisa repor também a gordura aqui. Às vezes a gente precisa projetar um pouquinho o queixo. Então, assim, são alterações para a pele ficar mais harmônica. Eu acho que tudo com muito cuidado, né? E com muito bom senso. Porque Sim. nada é receita de bolo, nada é igual para todo mundo. Então, a gente não quer mudar ninguém, a gente só quer realçar a beleza da pessoa que ela já tem, né? Muito bom. Excelente, Priscila. Hoje nós temos duas lives, então são duas lives mais curtinhas. Mas aí para a gente fechar, dá uma dica final para a galera toda que passou aqui sobre os cuidados, as dicas do dia a dia. E além de continuar assistindo a live até o final, que tem muita dica boa para seguir também depois aí. Isso. Eu acho assim que a gente se cuidar, a gente começar a se cuidar, isso tem que ser desde cedo, né? Mas nunca é tarde para a gente começar. Então, a gente começar a cuidar da gente mesmo, cuidar da nossa pele, consequentemente, a gente vai se sentir mais bonita, né? A gente vai ter uma autoestima melhor. Eu vejo até pelos pacientes meus de Roacutan, que no começo da consulta eles chegam com muita acne no rosto, nas costas, e com o avançar do tratamento, como eles melhoram? Eles já chegam com um sorriso no rosto, eles são outro astral completamente. Então, acho que a gente se cuidar. Eu acho que cuidar da gente não é um luxo, né? Tem que ser uma prioridade, acho que para todo mundo. Com certeza. Muitíssimo obrigado, Priscila. A gente Obrigada, volta gente. Se mais tiver para alguma frente. dúvida, eu respondo aqui. Isso, mandem pergunta para a Priscila à vontade, mandem direct, mandem para a gente. E com certeza a gente volta mais para frente, Isso mesmo. falando mais aí de dermatologia e cuidados com a pele também. Obrigada, boa noite. Um prazer. Prazer foi nosso. Vou chamar a Stefânia aqui já para a gente continuar nosso bate-papo. Vou te tirar aqui, Priscila. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A live continua. Aqui também. Vamos chamá-la. Stefânia já está aí. Tem muito assunto legal para a gente continuar conversando. Vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Samuca, e você? Boa noite, pessoal. Tudo jóia também. E aí, vamos começar um pouquinho então. Se apresenta, fala você. Você é fisioterapeuta, trabalha com dermato funcional. Já se apresenta e fala um pouquinho pra gente e para todo mundo que está aí. O que é o trabalho da fisioterapia dermato funcional? Tá. Bom, seguinte, eu sou fisioterapeuta, né? Pós-graduada em traumato-ortopedia e fisioterapia dermatofuncional, com ênfase em recursos terapêuticos manuais. E eu já atuo nessa área já tem bastante tempo, e a fisioterapia dermatofuncional, ela é muito nova e muito ampla, e traz muita coisa boa pra gente. Então, ela vai desde abordagem de feridas do paciente acamado, restrito ao leito, úlceras de pressão, a acompanhamentos de pré, trans e pós-operatório de cirurgia plástica. Então, assim, no pré-operatório, a dessensibilização da área, a questão de diminuição de edemas, orientação do paciente quanto a como proceder. No trans, dentro do centro cirúrgico, com os tapings,
que fazem drenagem, também diminuem, não deixam dar seroma. E depois tratando cicatriz, fazendo com que o paciente não perca totalmente a mobilidade, porque às vezes bota uma prótese, fica incomodado, então às vezes pode capsular. Então a gente tira não só com a drenagem, mas com outras liberações teciduais, né? Porque é tecido, esse seroma, edema que pode dar no pós-operatório, de qualquer pós-operatório, mas muito mais na cirurgia plástica. Então tem esse viés bem terapêutico e tem o viés estético também, que é a manipulação do tecido no geral, tanto da face quanto do corpo. Então, emagrecimento no geral, tratamentos de flacidez, tratamento de estimulações de colágeno, sem serem os invasivos aí que a Priscila falou da harmonização, né? Sim. E a gente associa um monte de coisa, a gente associa a massoterapia, então a gente bota a auriculoterapia para tirar, às vezes, uma ansiedade, uma estimulação de reflexologia podal, né? E massagens gerais, uma modeladora, drenagem, adrenofitness que a gente tem lá na clínica, que é uma massagem modeladora com drenagem, né, utilização de aparelhos para poder estar acentuando essa perda de medidas, mas as orientações que a gente tem de alimentação, no geral, orientando o encaminhamento, né? Sim. E gestão de líquido, todo esse cuidado que tem de pele, cabelo, unha, que a gente vê aí, no geral, que é a busca do pessoal. Muito bom, Essa muito bom. essa é a físio é ampla. Sim, muitas atuações. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui, na medida do possível. Eu queria começar com uma pergunta. Que a gente vive a quarentena aí, todo mundo falando, tô ganhando peso, vou sair dessa quarentena, outra pessoa. E com certeza a dermatofuncional atua muito em redução de medidas. Claro que tem todo esse olhar global da orientação com terapia nutricional, atividade física. Mas como que funciona os procedimentos estéticos aí para ajudar na perda de peso? E quais são esses procedimentos também? A gente tem visto muita procura agora. Eu não achei que ia ter tanta. Quando a gente abriu a agenda novamente, eu fiquei um pouco assustada com a procura, porque eu acho que é normal nesse período o pessoal ter uma válvula de escape, que é, no caso, a compulsão alimentar. Então, assim, teve muita gente comendo errado e procurando. A dermatofuncional, como que ela atua? Nós temos muitos aparelhos que fazem a quebra da célula da gordura. Mas, obviamente, que isso não é expelido nem através da urina nem das fezes, né? Senão você teria um processo metabólico aí errado no seu corpo. E a gente vê muito isso. A gente vê muitas pessoas falando isso. Vai sair a gordura no xixi. Vai ser expelida nas fezes. Isso não existe, isso é mentira. É picaretagem, falar a verdade. É picaretagem. O que acontece é que essa gordura ela é modificada para ATP. Então o paciente ele tem um potencial energético maior. Casado com o exercício físico, até umas 8 horas depois, ele perde muito. Ele perde muito. Porque é como se o processo metabólico dele fosse acentuado através do aparelho. O aparelho pula uma etapa. Então, às vezes eu falo assim com o paciente, olha, a gente consegue te emagrecer em uma semana, esses casos emergenciais, mas essa não é a proposta da fisioterapia. A proposta da fisioterapia é a conscientização do hábito saudável de vida, casado com a alimentação, com sono regular, com a ingestão certa de líquido, entende? É mudar a concepção de vida da pessoa. Então, se a gente tem hoje, você quer que fale os aparelhos, os procedimentos mesmo, um por um, que são muitos. Não, fala aí o que você mais usa, o que o pessoal mais procura. Hoje a gente tem muito laser de diodo, que é um aparelho sensacional, é a última moda, porque ele promove uma perda significativa, ele faz uma perda de gordura significativa, e como ele dá essa folga muscular, porque perde muito, ele já trabalha numa temperatura maior em radiofrequência, trabalhando a flacidez. Então, ele é um tratamento muito casado e muito certo de dar certo, porque ele trabalha quebra de gordura, ele trabalha a flacidez e ele trabalha também a drenagem linfática, porque eles são pads estimuladores que você pode colocar ou em linfonodos axilares ou inguinais. Então, a pessoa tem que beber água porque ela precisa de um veículo de condução. Certo? E tem que fazer uma atividade física depois. Muita coisa? Não.
em torno assim, de 30 minutos de uma atividade cíclica, né? Aí, às vezes, o paciente fala assim, eu posso arrumar a casa, Stefânia? Pode arrumar a casa, pode lavar roupa, você tem que queimar essa energia. Se metabolizada novamente, ela não dá nenhum retorno negativo, por exemplo, uma esteatose hepática, as pessoas me perguntam, né? Não dá nada, você só vai fazer a reabsorção desse adipócito, né? E assim, esse é um tratamento que está assim, bombando hoje, porque ele é rápido, ele é muito Sim. efetivo, ele tem um resultado maravilhoso, é indolor, não é invasivo, então assim, às vezes as pessoas falam assim, eu queria aplicar alguma coisa na barriga, mas ele não dói e ele casa 3 intervenções em pouco tempo, que o pessoal hoje opta muito porque não tem tempo para ficar mais 1 hora e meia Sim, fazendo procedimentos. Então, esse sim. é um procedimento que hoje a gente está, assim, muita procura dele. É o lipolaser que chama. Ele é muito Legal. completo, é muito bom. Sim. Aí, assim, algumas observações. Essa questão da procura, a gente estudando um pouquinho de marketing, de tendências, o Google tem uma pesquisa Uhum, muito legal sobre as tendências do Covid, e aí ele fala da primeira onda que foi as pesquisas, quarentena, isolamento, doença, cloroquina, etc. Na segunda uhum. onda, um dos 3 principais destaques é emagrecimento. Então, isso aí é Vi. tendência total e você está observando isso aí na prática. É, Tá? é. O Graciano, acho que mandou uma pergunta aqui, falando se gordura vira músculo. E, na verdade, não tem como trocar um pelo outro. O que a gente faz é fazer um trabalho de dieta, atividade física, os procedimentos dermatológicos para você diminuir massa gorda e, paralelamente, você faz um trabalho para ganhar massa magra, para fazer hipertrofia. Então, você não transforma um no outro, você troca. É. Você, Exatamente. E não só isso, a gente vê também assim, que a gente tem alguns aparelhos na clínica que eles fazem. Por que que dá essa confusão dentro da ciência? A gente tem a flacidez tissular, que é a da pele. Ela é muito mais difícil de tirar. Por quê? O paciente às vezes é um pós-bariátrico, ele acha que o procedimento estético vai resolver e não vai. Se não ele não vai. fizer essa perda com seleção alimentar, com orientação e com atividade física, hipertrofia, musculação orientada, é muito difícil não ter que entrar depois numa cirurgia reparadora para tirar a pele, excesso. Mas a gente Sim. tem essa flacidez de pele, no submento, interior de braço, interior de coxa. E quando a gente começa a estimular essa área, ela toma uma tonicidade. Então as pessoas confundem com ganho. E a gente também tem alguns aparelhos que fazem estimulação da flacidez, que é aquela tônica do músculo, que são, na verdade, é muito usado na reabilitação da traumato. Mas não Sim. faz estímulo de ganho. Ele pode fazer um estímulo ali, origem e inserção muscular, para o paciente ter um estímulo nervoso e começar a fazer um recrutamento de fibras. Mas troca só dieta, É, atividade física. isso. E a estética dermatofuncional, ela dá o tuque, ela dá o empurrão. Ela fala, filho, Sim, vem. Vem porque dá certo. Cola aqui sim. comigo que isso aqui vai dar certo, entendeu? E aí até uma dica legal. Se alguém te prometer que vai transformar a gordura em músculo, é mentira. Corre que é Não, e cilada. xixi. E Isso, xixi, vai então, sair no xixi, vai sair nas fezes. Ô, gente, não, isso não existe, não, isso é E, mentira. e aí a gente cai numa questão muito delicada que a gente está cansado de ver, passa no Fantástico quase toda semana aí, paciente que vai na clínica X e faz um procedimento que dá problema, tem complicações, que morre alguém, Uhum, porque vai no profissional errado, vai no profissional é, antiético, que promete coisas e faz coisas que não deveriam, é, intervenções desnecessárias, sem os cuidados, sem o conhecimento técnico do é, profissional. E aí a gente tem é. esse monte de história toda semana aí que acontece, né? Nossa, Samuca, é muito erro, porque é igual, por exemplo, você pegar uma criolipólise que você congela um tecido adiposo a menos 11 graus para gerar uma apoptose celular, que é uma morte celular, se você não souber manusear muito bem essa máquina, você gera uma necrose no seu paciente. Esse Uhum. paciente ele tem que ser muito bem orientado. O manuseio da máquina tem que ser muito bem orientado. Uma radiofrequência que você leva a 42 graus, que é o máximo de estimulação do colágeno de elastina. Se você pausa um aparelho desse na pele do seu paciente, você gera uma queimadura. Então, assim, outra coisa, a asepsia desses aparelhos, né? A Sim. biossegurança.
A higiene, muito antes de Covid, muito Sim, antes, a gente sim, já tomava essas medidas, entendeu? De sim. higienizar de uma pessoa para outra. E não só isso, as orientações de como agir depois. Porque o paciente, ele pode achar que vai fazer milagre, não faz milagre. Se você não, por exemplo, botar uma água, ingestão de líquido, e os pacientes que estão seguindo aí sabem disso, numa drenagem linfática, você não tem um veículo condutor de toxina. Você já está precisando da drenagem para isso, para poder dar uma amenizada. Então a pessoa não toma água. Então, Uhum, assim, não tem jeito. é uma conscientização generalizada. E, assim, precisa muito, é muito necessário que tenha essa equipe que a gente tem, sabe, para intervir em cada área necessária e cada um saber o seu espaço, né, de Sim, orientação. sim. E sobre drenagem linfática especificamente? Fala pra gente como é que funciona, quando está aplicada. Ah, é para aquele paciente que está com a perna inchada? É para um atleta que correu uma prova? Ah, é para repouso mesmo da perna cansada? Para É, quem que é? assim, então, na verdade, a drenagem linfática tem poucas contraindicações. Poucas contraindicações. A gente já tem uma drenagem linfática natural no corpo. Então, se eu fizer, por exemplo, elevação de membro inferior, eu já tenho um retorno tranquilo. Mas a gente tem essa que é potencializada pela estimulação dos linfonodos, né? Nas Uhum, subclávias, axilares, inguinais. E o que é bom para o atleta? Porque durante a prática de atividade física, você tem um inchaço muscular do próprio recrutamento ali, do estouro, da explosão, se for um atleta também de muito tempo, de corrida triatlo igual o Marcos. Então, assim, a drenagem ela vai liberar essas toxinas que são liberadas durante a atividade física. Então, assim, diminui peso, cansaço, melhora a aparência. A gente tem que fazer os testes para ver se tem edema, né? Se tem os sinais certos. Para a grávida é sensacional. A partir do terceiro mês de gestação, a gente indica muito, traz muito conforto, porque incha muito o membro inferior, né? uhum. E no calor é muito bom. Então, assim, a drenagem linfática é um tratamento muito sério. Ela é muito séria. Se você drenar errado, você não souber a direção das vias de condução, você gera um problema para o seu paciente. E aí entra o Guilherme nessa história aí. Tem que caminhar para o Guilherme. Porque, assim, é problema mesmo. A gente tem um sistema linfático, ele é o terceiro mais importante do corpo. Ele só perde para o Sim, arterial e para o venoso. Então, assim, não é brincadeira a drenagem linfática. Ela é uma massagem que ela não dói, ela não pode deixar marca, ela é quase um carinho, porque as linfas são muito superficiais. Ela tem que saber para onde que drena. Ela não pode ser forte, então às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu saí roxa da drenagem. Você não fez drenagem. A drenagem linfática não dói, ela é quase um carinho. O paciente até dorme se deixar. Né? Tanto no pós-operatório, que ele está bem inchado, está bem dolorido, quanto assim, assim, Cefania, eu não me sinto bem no meu período menstrual. Eu quero colocar uma coisa, assim, para fazer. E a drenagem a gente tem lá na clínica com a vacoterapia, que não é a manual. Ela é um aparelho que a gente usa também, que a gente vai conduzindo impulsos e pode associar a radiofrequência. Então, você está drenando e está fazendo tratamento de flacidez. É muito bom também. E dá resultado, perda de medida demais, porque a primeira coisa que a gente perde é o líquido, né? Então, sim. assim, dá resultado. É muito bom. E se a gente for pensar em atleta? Fez uma prova, está cansado. O que que é melhor? É. Drenagem linfática ou massagem? Não, a gente tem uma Ou são massagem coisas que é, diferentes? São coisas complementares? são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A massagem, ela Pode fazer as manuseia, duas? pode fazer as duas. Pode fazer as duas. Depende da fase. Então, por Uhum, exemplo, a gente tem uma massagem que é a massagem sueca, que ela tem diversos estímulos no músculo. Então, os primeiros treino, pré-competição, são estímulos de vigor, de tônus muscular, de liberação miofacial, né? E alguns casos com uma pegada de drenagem para ele ficar mais leve, para ele sentir mais leveza muscular. Tranquilo. E depois é uma massagem nível mais profundo para poder fazer realmente tirar retenção de líquido, toxinas, liberação muscular, mas o toque é mais sutil. Nessa uhum, primeira, a gente não usa aparelho, para não correr sim, nenhum risco de dar algum estímulo nervoso e alguma outra coisa. Mas a ação mais importante desse pré-tratamento é a emocional.
o paciente fica muito bem emocionalmente. Ele recebe isso como um cuidado muito extra. Isso fortalece a cabeça dele. Ele diz assim, eu estou preparado para isso. E depois Sim. ele recupera isso mentalmente também. Então, por exemplo, o estímulo da pedra quente, que a gente usa com a termoterapia. A gente mistura Uhum. a pedra quente com algumas outras mais frias. Sim. É fantástico, você bota parado nos pontos certos, e como que isso relaxa, como que isso traz uma leveza, e assim, tira aquele desgaste da pós-prova. Os estímulos são diferentes, pré e pós-prova. Se chama massagem Entendi. sueca. Diferença de massagem para drenagem. A massagem, Samuca, ela é uma pegada no tecido mais profundo. Então é mobilização tecidual. A drenagem não. Perfeito. A drenagem ela é mais superficial, é mais canais linfáticos. A massagem ela não emagrece, ela modela. Por que que ela faz? Ela reagrupa tecidos adiposos, se você souber fazer, né? Esse negócio de a pessoa fica antes e depois 3 quilos mais magra, isso não sei. Mas assim, ela Uhum. reagrupa o tecido, e o que que ela faz? Ela deixa a pessoa curvilínea, ela coloca, digamos assim, o tecido onde ele precisa estar. Onde tem que Então estar. você Exatamente. Então você tira às vezes de uma cintura e bota mais pro bumbum, então você vê que a cintura afinou, mas o bumbum já deu uma empinada, entendeu? Então você consegue fazer um pump debaixo do bumbum, que é uma gordurinha que as mulheres têm pavor. A gente consegue dar uma levantada ali, isso tudo com massagem, sem intervenção de aparelho. É só Excelente. massagem. E aí usa bambu, aí usa o que tiver, a gente está usando. Que o paciente, na hora ali, a gente identificar na avaliação que ele está precisando, mete bronca, mistura tudo de uma Sim. vez e faz. Beleza. Antes de eu te perguntar, o Graciano perguntou se é acessível a todo mundo. É sim, mas depois a gente conversa um pouquinho com ele também diretamente aí. Quem Eu vou quiser, tiver convidá-la. interesse. Isso, exatamente, tem que ir lá te conhecer. E agora a gente falando um pouquinho de procedimentos faciais. Uhum. Rugas, também deve ser uma procura muito peeling e essas coisas, É, esses procedimentos todos. a gente assim tá entrando na época do Inverno. facial. Do facial. É a limpeza de pele para a gente manter assim os poros bem limpinhos, a camada córnea mais fina, afinar mesmo daquele aspecto de unicidade na pele, com os peelings que a gente faz, com a limpeza de pele. Aí depois entrar com orientação com os home cares que são fundamentais. Mas é bacana você dar uma limpada antes com a limpeza de pele, com os peelings, para você começar os produtinhos em casa. Rugas, a gente tem diversos tratamentos que não são invasivos, né? Que são Uhum. estimulantes, e quando a gente vê que assim, a flacidez está muito acentuada, a gente encaminha para dermato, porque a gente não faz procedimento invasivo. Mas assim, igual a Kelly perguntou da harmonização. Às vezes o paciente quer preencher um malar, um zigomático, está com um suco muito profundo, acha que o lábio está muito ruim, isso é dermato. Um botoxinho maravilhoso, dermato. E assim, a gente tem que estar bem conversando, porque existem alguns procedimentos que eles não podem casar. Então, por exemplo, o Botox, ele é um relaxamento muscular. Se você passar algum creme que é estimulante, você tira um pouco, você tira o efeito do Botox. Então, assim, a Sim. gente tem que estar sempre conversando para ter essa interação positiva para o paciente. Mas tem muita coisa boa. Tem, assim, o microagulhamento, que é a indução de perfusão do colágeno. As pessoas perguntam se dói. Não dói, a gente usa anestésico, né? E ali o próprio sangue é muito rico em plasma, em plaquetas, e ele faz ali a revitalização e preenchimento de marca de acne, de suco, de ruga. Perfeito. Tem a radiofrequência também, tem a criofrequência, tem peelings assim, poderia citar diversos que a gente faz, invasivos e não invasivos. Então a gente tem peelings químicos, que são os que a gente deposita, a gente tem peelings físicos, que são os que a gente passa, tipo o peeling, a gente tem o diamante, o cristal, o ultrassônico agora, eu comprei recentemente. Então assim, a gente tem diversas intervenções que são físicas e são químicas, né? Sim. Dada devida necessidade de cada paciente. Então, assim, Sim. microagulhamento é bom para qualquer coisa, gente. Para estria não tem igual. Estria, você bota marca de acne, você faz o microagulhamento, bota um fatorzinho de crescimento, crescimento capilar também, eu vi vocês falando de calvície, assim, preenchimento, sustentação facial. E é um tratamento que você faz de Excelente. 28 em 28 dias, é muito bom. E aí, mais do que nunca, né? A coisa tem que casar entre o dermato e a Tem. fisioterapeuta. Senão, se uma pode competir e gerar procedimentos que uma Não atrapalha a competem. outra.
Isso. Não competem. E assim, na verdade, a físio casa com tudo, porque o paciente ele pode emagrecer 10 quilos com você. Se ele tiver uma compulsão alimentar, não for orientado sobre isso, não adianta. Ele vai Sim. emagrecer naquele período e ele vai voltar. Entende? Se ele não tiver uma orientação nutricional, ele vai. Beleza, ele vai comer, ele vai fazer a atividade física orientada, ele vai fazer tudo, mas ele não vai comer certo. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para um resultado negativo. Entendeu? É Sim. mudança de vida, de hábito, né? Que a É. gente fala é plano de vida, não plano verão, né? Sim. E aí, mais do que nunca, né? A gente está falando de educação em saúde, educação para a vida, de autocuidado. Uhum. E aí, e é um ponto legal. Como que você ensina depois para essas pacientes, clientes que passam com você, para continuar depois esses cuidados, além da visita periódica, do acompanhamento Uhum. multidisciplinar e tudo, mas os É. cuidados do dia a dia ali. Samuca, olha só, eu acho que tudo na vida é disciplina. A pessoa ela pode sim se colocar em todos os procedimentos estéticos da clínica. Se ela não tiver uma rotina de levantar, usar um sabonete bom, orientado para a pele dela, se ela não usar um protetor solar, igual a Priscila falou, uma vitamina C, se ela não tiver um home care orientado e não tiver a disciplina, muitas vezes não é o produto. Muitas vezes é a pessoa não ter paciência para fazer todos os dias. Porque às vezes o produto vai dar efeito cumulativo depois de uma semana. Então a gente orienta tudo, a gente orienta como que passa, qual que passa, pergunta sempre, você já passou na dermato? A gente sempre pergunta, porque se tiver orientação da dermato, a gente tem que ver o que nós vamos usar para fazer uma limpeza de pele, porque aí você vai usar um salicílico, dependendo da composição dele, a paciente já está usando um sabonete que já vai descamar, não é ideal. Entendeu? Mas assim, e outra coisa que eu pauto muito as minhas consultas é tratamento individual e intransferível. A sua pele de pêssego que o pessoal fica pedindo aí, não adianta os meninos quererem Nunca competir terão. e imitar, Nunca nunca terão. terão. Nunca terão é sua, entendeu? Então assim, eles têm que fazer procedimentos para eles, para o fototipo deles, para o tipo de pele deles, se praticam atividade física ou não, até a duração dos procedimentos interfere. Então, assim, tudo isso é levado em consideração. O tipo de pele, se incide muito em sol ou não, se a pessoa tem esse cuidado ou não, se ela tem a rotina ou não, se ela dorme bem ou não, se mexe nas acnes ou não, entendeu? Uhum. Ou se compra os produtinhos, fica tudo lá lindo olhando e, ó, se dorme de maquiagem, que é o Tem crime que tirar. universal, Sim. Priscila até falou isso entendeu? mais cedo também, né? Usar menos, lavar sempre. Assim, eu sou muito a favor do protetor com base, que ela falou. Eu sou, assim, um voto total no protetor com base. E a gente tem hoje para pele seca, pele oleosa, tem para pele mista, a gente tem para que hoje que é associado com vitamina E, com ácido hialurônico. Então, assim, você está fotoprotegendo, mas você também está tratando. Então, assim, eu sou mega a favor desse protetor. Mas se você não tiver outros cuidados também, dentro de casa, por exemplo, eu vi você falando da maquiagem com ela. Você pode usar, usa maquiagem, beleza, até bloqueia, mas gente, não dorme de maquiagem. Você chegar em casa, você esquenta uma água, você lava com seu sabonete, não deixa uma água fria, nem muito quente, uma água quebrando a temperatura, né? Ou usa a sua água micelar, mas não durma com a sua pele suja. Isso é um crime. Não faça isso, você perde o processo inteiro, né? De Sim. obstrução de poros ali. E agora Hormonante, entrando. Não, isso aí a gente não lê é, comentário nessas lives. Mas pula. agora. Você falou muito que o inverno é uma época mais difícil de lidar com, de cuidar da pele. Por que Uhum. que é e como que. Qual que é o cuidado que tem que ser redobrado aí? Ó, bom, primeiro porque ninguém se hidrata, né? Ninguém se hidrata. São poucas as pessoas que têm uma rotina de sair de um banho, por exemplo, e passar um hidratante facial e corporal. Segundo, que existe um mito que as pessoas acham que pele oleosa não precisa de hidratação. Então, assim, você Uhum. já, você já começa com o seu paciente que ele já vem agregado de informações que não são verdadeiras. São informações embasadas em patrocínios, em pessoas que divulgam porque recebem produtos, não tem um conhecimento Sim. científico. Então, assim, na verdade, a hidratação da pele é muito fácil, é muito difícil de fazer, porque a gente não tem o hábito de fazer isso, de hidratar a pele, e a gente não tem a paciência de seguir a rotina. Então, assim, o ideal seria o quê? Um sabonete apropriado, usar um tônico, usar uma vitamina C ou um estimulante, passar um protetor solar, se a pele houver necessidade, um hidratante, né? E Uhum. a gente não faz. Outra coisa também,
água muito quente no chuveiro, muito quente. Então, assim, o ressecamento exacerbado, uma estimulação capilar também, que remete à oleosidade, isso também não é legal. E aí, toda hora também passa a mão no cabelo. Outra coisa, muitas vezes produto que não é seu, que você está usando do colega, da noiva, da esposa. A gente tenta adaptar, mas existem uns Sim, que são próprios para você. Entendeu? sim, Mas no inverno, na verdade, o pessoal não fica muito cuidadoso. Nem sim. protetor solar o pessoal passa, tá? Eu tô passando protetor por debaixo das minhas máscaras. Eu troco máscara assim todo dia por causa do protetor solar. Eu passo protetor solar para tudo. Até essa questão da luz azul que a Priscila citou muito bem, inclusive. A gente tá frente ao celular, ao computador o tempo inteiro fazendo live, fazendo videochamada, videoconferência, essa luz branca. Então, assim, Uhum, não é legal, né? É só cuidar, muito bom. gente. Pedir Sim. orientação e cuidar, né? Uma pergunta rapidinho e uma pergunta para a gente fechar. Perguntaram que eu Bora. não vi quem que foi, quais são as marcas preferidas aí de produtos? E a segunda, que é para a gente fechar tudo que a gente falou, porque autoestima, rendimento no trabalho, relacionamentos pessoais, isso está muito ligado assim à estética, à apresentação pessoal. E você com Sim. certeza vê isso no seu dia a dia, como que você Oh, intervém e melhora a vida das pessoas por conta do seu trabalho. Então essas duas é. perguntinhas dos produtos e essa para fechar aí a nossa Bom, live já está caminhando para o final. então vamos lá. Para fechar e amarrar. Produtos, depende muito. Por quê? Porque eu uso uma linha profissional. Então, a linha profissional ela não é vendida para o paciente fazer o home care. Né? Hoje a gente tem aí diversas marcas importadas, SkinCeuticals, a própria La Roche, Vichy, que são marcas importadas, mas que fazem produtos voltados para o público brasileiro. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas vou comprar um produto que é francês, é que o clima do Brasil é diferente. Negativo. Tem laboratório aqui no Brasil que faz o produto da Vichy, da La Roche, para cá, para o nosso clima aqui. Então, orientação, pode comprar. Né? Então, assim, as marcas que eu gosto muito, elas dependem, por quê? Existe um sabonete que eu gosto de La Roche para o paciente usar, mas eu não gosto do protetor solar. Então, só exemplo, não significa que Sim, seja sim. risca. Né? Existe uma vitamina C que eu gosto, que ela é em sérum ou fluido, e a outra em creme, ela pesa mais. Existe um ácido que eu gosto de uma marca e de outro. Depende da reação da pele da paciente. Então, por isso que eu sempre peço a limpeza de pele antes, porque ali eu já vejo onde eu posso ir, como que eu posso ir, e a intervenção com proteção. Porque em casa você não mede a quantidade que o paciente está usando. Em casa o paciente acha que ele pode passar tudo que ele vai ficar. Você fala, ó, você fica 20 minutos com a máscara, quer ficar 1 hora com a máscara. Né? Uhum. Por quê? Porque Sim. ele acha que mais tempo dá mais efeito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas orientações. As marcas que eu uso, elas são importadas e nacionais, são todas voltadas para profissional, que é Cosmobeauty, Adicus, eu gosto muito. Eu gosto a Vitaderm, eu gosto muito também. Tem umas da La Roche que são máscaras. Eu gosto do L'Oreal, eu compro algumas, geralmente quando eu viajo. Então, assim, eu tenho muita coisa, porque eu gosto de um de cada. Eu não sou, assim, fiel assim, Sim, só vou usar agora esta marca. Não, eu gosto do que é bom em cada uma. Então, eu sim. oscilo dentro das marcas. Para Ok. fechar, Samuca, pô, autoestima tem tudo a ver com qualquer rendimento. Eu vejo pacientes, assim, que chegam lá na clínica arrasadas porque, assim, não conseguem se despir na frente do companheiro. E a gente muda isso, né? Não a pessoa procurar ser o padrão que as pessoas estão colocando. Você não adianta querer ser a Gisele Bündchen porque você não tem 1,73. Você nunca vai ser a Gisele Bündchen. Mas vamos dar o melhor para você ser a sua melhor versão. E isso traz mais segurança, isso traz mais equilíbrio, isso traz mais seguridade, traz aceitação. Primeiro, você tem que se amar como você é. Mas vamos melhorar isso. E quando a gente melhora isso, poxa, seja uma marquinha, um melasma, uma marca de acne, muda a vida da pessoa. A forma como ela relaciona com o trabalho, com as decisões na vida, com a família, a atividade dela sexual mesmo, de casal, né, de botar uma roupa, de botar um vestido, de se apresentar. Hoje, gente, não existe outra coisa a não ser a saúde mental, essa questão da autoestima vinculada Global. com o corpo. É integral, não existe, não tem como separar. É um Muito só. bom. É isso aí. É a casa Então aqui, externa refletindo a interna, né? é isso aí, perfeito. Então aqui, te agradecer, minutinho final da Eu nossa que live, te agradecer agradeço. muito. Foi excelente, a gente tinha assunto para falar muito tempo, É, mas a gente dá a volta aqui para falar mais sobre
estética, saúde e tudo. Muito obrigado aí por aceitar o nosso Samuca, muito convite. obrigada. Um beijão para todo mundo aí que acompanhou. É isso aí. É isso aí, pessoal. Segunda-feira estaremos de novo aqui às 20 horas, falar sobre medicina do esporte com a doutora Priscila Hipólito. Até lá. Obrigado por todos que estiveram aqui conosco. Uma boa noite aí. Tchau, tchau, Estefânia. Tchau, Samuca. Tchau, pessoal.